Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver algumas estratégias de junção das informações no nosso banco de dados. Como é que a gente consegue relacionar as informações de uma tabela com outra e as melhores práticas para fazer isso, dado o problema. Eu sou Johnny Magalhães e vamos comigo. Pessoal, lembra daquela nossa tabela de pessoa e de animal? Ela faz parte de um modelo que a gente imaginou. Cada modelo, cada problema vai ter a sua implementação diferente. Você vai criar tabelas, colunas e juntar, relacionar essas tabelas, essas informações, de forma que atenda o problema. A gente vai ver agora algumas formas de resolver ou de juntar essas informações de pessoa e animal no nosso banco de dados. Vamos comigo? Pessoal, recapitulando aqui, a gente tem a nossa tabela de pessoa e temos a nossa tabela de animal. Como é que a gente faria para juntar essas informações? Para eu saber de quem é aquele animal e a quem ele pertence. Nós temos aqui a nossa tabela de pessoa com o Johnny e a Maria. E nós temos a nossa tabela de animal com o Rex e o Joaquim. Qual seria uma forma que eu poderia resolver essa informação para juntar? Eu dizer, bom, o Rex ele é do Johnny e o Joaquim é da Maria. Como eu conseguiria juntar essas informações? A gente pode pensar num modelo que seria: a gente alteraria a nossa tabela de pessoa, alterando a tabela de pessoa, adicionando as informações do animal. Vou botar só a espécie, colocando aqui o nome dele, o nome do animal. Vou colocar só a espécie. Então, agora a nossa tabela de pessoas tem o nome da pessoa, o CPF, a idade, o nome do animal e a espécie do animal. Bom, com isso, eu consigo agora atualizar dizendo que aqui é o Johnny tem um animal chamado Rex. A gente consegue colocar o Rex aqui e ele é um cachorro. E agora a Maria ela tem o Totó, vou botar o Totó, e ele é um gato. Certo? Com isso eu juntei as minhas informações, ou seja, agora eu tenho uma tabela de pessoa que também tem a informação dos animais de estimação daquela pessoa. Mas essa é uma estratégia boa? Provavelmente não, porque pode ser que uma pessoa tenha agora 2 animais. Eu teria então que adicionar uma outra coluna para essa tabela de pessoa. E isso me gera um problema. Por que que isso gera um problema? Porque à medida que surgirem pessoas com cada vez mais animais, eu teria que alterar a minha estrutura, usando o meu DDL, adicionando, ou seja, alterando a minha tabela e adicionando novas colunas. E veja que uma pessoa pode ter um animal apenas e outra podem ter 15. Então aqui, se eu levar em consideração que fosse só o nome, eu teria uma linha com pessoas e 15 animais em 15 colunas diferentes, enquanto a outra pessoa teria só uma. E todas as colunas que eu adicionei a mais só serviria para uma pessoa.
Então, na maioria dos casos, a junção de informações somente adicionando novas colunas não é uma boa prática. Por quê? Porque você vai ter uma discrepância muito grande entre aqueles dados, ou seja, muitas linhas daquela tabela vão estar preenchidas e outras milhares não estarão. Por quê? Pode ser que no nosso problema, uma pessoa geralmente tenha só 2 animais, mas ele teria que atender a uma pessoa que tem 50. Então eu teria uma tabela muito grande com muitos registros vazios, com muitas colunas vazias. Isso me gera um problema de espaço e normalização. Não ficaria uma coisa muito visível, muito boa de se analisar, de visualizar. Até quando você for fazer alguma consulta no próprio banco, isso ficaria muito discrepante, a quantidade de informações que tem em uma linha e a quantidade de informações que tem em outra. Então, essa ideia geralmente, ela não é utilizada. Então, vamos tirar aqui a nossa coluna, nossas colunas que a gente adicionou, porque não é uma coluna, não é uma estratégia muito utilizada. Vou tirar todas as colunas que a gente adicionou. E agora a nossa pessoa, ela volta a ter só os dados da pessoa. Mas e se a gente fizer uma forma assim? Vamos adicionar novamente o nome animal, dizer que tem um tamanho 20. E essa pessoa vai ter só essa coluna. Então, o Johnny vai ter o Rex e a Maria vai ter o Totó. Rex e a Maria vai ter o Totó. E se o Johnny agora passar a ter um outro animal? Qual seria uma forma que esse modelo resolveria? Eu teria que adicionar uma nova pessoa, que ela seria Johnny também, teria seu CPF, a sua idade, e agora ele tem também a Lessie. Veja que agora eu consigo dizer que o Johnny tem o Rex e a Lessie e a Maria tem um Totó. Mas percebem o problema que isso pode me causar? Eu tenho informações duplicadas da pessoa aqui. Isso não é legal, porque vai ocupar muito mais espaço por conta apenas dessa informação. E uma outra coisa muito mais séria, nada impede que eu altere apenas o dado dessa coluna. Então eu teria o mesmo Johnny com dados diferentes. E se mesmo a minha aplicação garantir que esses dados vão ser sempre iguais para as mesmas linhas, se eu tiver 50 animais, qualquer atualização do meu nome, do meu CPF e da minha idade, eu teria que atualizar 50 registros. O que também não é uma estratégia muito boa por conta da performance. Tanto vai ocupar mais espaço, quanto vai ser muito mais lento para atualizar e carregar os seus registros. Tá certo? Eu vou então tirar o nosso nome animal, porque agora a gente vai ver uma estratégia melhor, que é a que a gente até utilizou aqui. A gente vai criar a nossa tabela animal. E para isso, ela está solta aqui,
a gente consegue alterar a nossa tabela adicionando alguma referência à tabela de pessoa. Então, eu vou colocar aqui CPF ou nome. Pode ser, é ideal que seja uma coisa única, tá certo? Então, se eu colocar aqui char 11, o que é que eu vou ter no nosso modelo agora? Eu vou ter um animal que vai ter um CPF. E esse CPF eu vou fazer referência na minha tabela de pessoa. Tá certo? Vou mudar aqui esse nome para Joaquim. E esse CPF para esse número aqui. Agora, se eu quiser dizer que o Rex ele é do Johnny, basta que aqui no meu CPF eu coloque a minha coluna CPF da tabela animal, eu coloque o CPF que referencia a tabela de pessoas. Essa é a forma mais bem utilizada, porque eu consigo relacionar uma tabela com outra. Isso se chama referenciamento, integridade referencial, tá certo? Pessoal, hoje a gente viu 3 formas de relacionar informações no nosso modelo. A primeira não atenderia por conta da quantidade de animais que a pessoa poderia ter. Mas, dependendo do problema, aquela solução de adicionar colunas na nossa tabela pode ser melhor, porque ela ocupa um pouco mais de espaço, mas em compensação, a consulta nesses dados ela é mais rápida, ela é mais direta. Então, vai depender do problema. O segundo caso não é muito bom, porque não tem performance, ela demora muito mais. As consultas geralmente teriam que ser agrupadas, porque eu teria nomes de pessoas, informações das pessoas, duplicadas, triplicadas, a depender de quantos animais aquela pessoa tem, e ocuparia muito mais espaço por conta de informações repetidas, além de ser insegura, porque a gente teria que colocar na mão da aplicação ou do usuário a responsabilidade de manter aqueles dados da pessoa que estão replicados íntegros. Já a terceira é a melhor forma de vincular, de relacionar uma tabela com outra. Claro que da forma que a gente fez até agora, ela não é 100% segura. Por quê? Porque aquela coluna de CPF que a gente colocou na nossa tabela de animal, ela pode referenciar a uma pessoa que não existe. Então, mais para frente a gente vai conseguir vincular de forma segura para que aquele CPF ou aquela coluna que faça a relação daquela linha com a outra coluna, com uma coluna de uma outra tabela, ela vai ter uma integridade referencial. O que significa que para aquele registro poder ser salvo no banco, aquela referência na tabela de origem tem que existir. E com isso a gente consegue garantir também que alterações na tabela de origem possam ser cascateadas para a tabela referenciada, para a tabela que está referenciando aquela coluna, aquela informação, tá certo? Pessoal, percebam que essa parte de consultas, de modelo referencial, tudo isso é apenas parte do processo de aprendizado. Eu preciso agora que vocês acessem a plataforma, leiam o texto de aprofundamento. Lá vai ter muito mais informações sobre a aula de hoje. Respondam as questões do quiz, respondam a questão aberta de fórum também e comente na resposta de 2 outros colegas. Até mais!